Amigas e amigos, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Esta formulação pode ser perfeitamente bem aplicada para as eleições municipais de amanhã, 2 de outubro de 2016. Mais uma vez, o Brasil terá um encontro com a civilidade, com o processo civilizatório. Sim, porque a democracia, o direito do voto, é um processo civilizatório. Não à toa custou tanto sangue, suor e lágrimas, para usar uma expressão bem conhecida, particularmente no Brasil, pelas características da nossa estrutura social, onde nós temos uma direita que odeia o povo, que vê o povo somente como burro de carga, e na hora do povo exercer o seu direito, de reivindicar os seus direitos, mostrar que ele tem também direitos e não só deveres, a direita faz de tudo para mantê-lo afastado dos destinos da nação, das decisões, do processo de decisão, porque o voto tem influência direta e imediata na vida do povo. O voto democrático seria uma forma, de o povo fazer as suas reivindicações, de dizer que ele quer sim participar, ele pode e deve participar também do processo de distribuição da riqueza e não somente da sua produção. O sentido da democracia é exatamente esse, porque a democracia não é só o voto, ela tem as suas profundidades que adentra a dinâmica social e econômica do país. Por isso que a direita foge da democracia como o diabo foge da cruz, e por isso que a direita se utiliza de torpezas como moedas correntes nas campanhas eleitorais. Ela procura encurtar ao máximo possível as campanhas, exatamente para que as forças políticas não mostrem as suas faces, tanto a esquerda quanto a direita. A direita, quando ela aparece de maneira maquiada, com maquiagens carregadas, para que o povo não veja a sua verdadeira face, e a esquerda violentamente atacada. Como a gente está vendo aí, a mídia assume a dinâmica das campanhas eleitorais, e faz aí das torpezas moedas correntes. E a gente viu isso é um histórico, faz parte da lógica da direita, como eu disse aqui, pela sua ideologia, pela sua trajetória. Só se a gente pegar aí os períodos mais recentes, as eleições de 89, quando a direita, a Globo, ganhou as eleições para o Fernando Collor de Mello, é o projeto da direita, a Globo e outros setores da mídia. E também a gente viu em 1994 com a campanha midiática do Plano Real, que é o projeto neoliberal da privataria, dos juros altos, da Selic, da retirada de direitos do povo, dos trabalhadores, dos aposentados, etc. E é importante a gente lembrar também que nas eleições de 1998, na reeleição, aquele processo fraudulento, corrupto da reeleição, o Lula aparecia com empate técnico no segundo turno contra o Fernando Henrique Cardoso. A mídia se encarregou de ajustar a campanha de acordo com seus interesses, com os interesses da direita, para impedir o segundo turno. E o projeto da direita neoliberal chegou em frangalhos em 2002 e não impediu a derrota, a eleição do Lula. Quando o Lula se elegeu, logo o país aflorou no país um novo modelo de se fazer política, de gerir a economia, o que despertou aí a ira, os ataques violentos da direita, que a gente viu sucessivamente, primeiro com a história do Mensalão e agora chegando esse processo aí do golpe que está ainda em curso. E a direita perdeu as eleições e perderia, seguiria perdendo sem dúvida alguma se não fosse o processo do golpe. Por isso que eles recorreram ao golpe, mesmo com a campanha violenta que eles fizeram, prevendo o que poderia acontecer nas eleições de 2014, eles não conseguiram derrotar o projeto popular e democrático. Só conseguiram através da manobra golpista, porque para eles os golpes têm sido sempre as armas, a arma recorrente para aplicar o seu projeto. Porque existe no povo uma tendência natural, o povo vai aprendendo com as experiências, vai aprendendo quem de fato representa os seus interesses. Mesmo agora, com essa campanha violenta que a gente está vendo aí, as aparências não são a essência. Esses sentimentos momentâneos, certamente isso terá influência amanhã nas eleições, e a gente vai observar, sem dúvida alguma, uma certa conscientização do povo. É importante observar
como serão as votações aí nas forças políticas de esquerda. Porque essas campanhas, esses sentimentos momentâneos não escondem a essência da sociedade, não mexe na estrutura material da sociedade. Essa que é a questão fundamental, no que é real, no que é concreto. Aí ele se utiliza, inclusive, da religiosidade do povo, né, esse histrionismo farisaico que a gente tem visto aí, campanhas de igrejas, né, atacando a esquerda, junto com a mídia, fazendo aí todo esse coro, né, nem isso eles conseguem, manipulando o sentimento religioso do povo, né, manipulando o sentimento moral do povo, né, eles conseguem mexer na estrutura, eles não conseguem mexer na estrutura material. Isso que é a essência da coisa, é isso que vai determinando, né, por isso que eles precisam recorrer constantemente ao golpe. Eu tenho aqui, inclusive, um livro que eu faço questão de mostrar aqui para vocês, do Edgar Carone, né, que é um historiador aí clássico, muito importante na história do nosso país, que ele analisa aqui, né, ensaios a esquerda, o centro e a direita, e mostra claramente isso que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o que representa, né, o que quer dizer cada uma dessas correntes políticas. Por isso que eu disse que a direita procura esconder aí os seus reais projetos. A gente está vendo agora, por exemplo, né, o Michel Temer já ir de braços dados novamente com o FMI. O FMI, ele existe para gerir o projeto do dinheiro gerando dinheiro, né, foi na época do Fernando Henrique, a gente viu isso claramente com a privataria, com a Selic, né, com a transferência do patrimônio público, ataques aos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, aos fundamentos da nação, né, as nossas estatais, exatamente, que é o projeto aí do FMI, de dinheiro gerando dinheiro sem que os seus participantes produzam um parafuso sequer na máquina de gerir riquezas. E aí eles vão dizer, já estão dizendo, a mídia está dizendo que o FMI seria algo necessário por conta da situação em que o PT, que seria a esquerda, na verdade, as forças democráticas e progressistas deixaram a economia do país uma balela, uma mentira, porque a situação no que se pode atribuir a responsabilidade do Brasil, a responsabilidade é deles, com aquelas campanhas que eles começaram em 2013 de desestabilização da democracia. E é um caso a gente perguntar, na época do Fernando Henrique, quando o país vivia pendurado no FMI, entregou a gestão do país para o FMI, a culpa era de quem? Existia a tal da herança que eles estão dizendo aí do PT, né? Ponto de interrogação para a gente refletir. Aquela história, porque a receita do FMI é bem conhecida, arroxo salarial, arroxo na economia, né? Arroxo nos investimentos, e a privataria, né? Aquela história do BNDES emprestar dinheiro para que os grupos comprassem as nossas estatais, enfim, toda aquela imoralidade, né, que a gente viu na era neoliberal está de volta aí. Que ao trazer o FMI é a ideologia dessa gente que está aí, porque a direita brasileira, o seu projeto político, ela metabolizou o liberalismo, né, com a sua ideologia escravagista, a ideologia do século XIX, a ideologia que explorou o trabalho, parasitou o trabalho na sua forma mais degradante, que é o escravagismo, e depois continuou parasitando na sua forma assalariada e também do camponês, e parasitando o Estado, mamando nas tetas do Estado, porque sem o Estado o capitalismo brasileiro não seria nada. O capitalismo possivelmente seríamos uma nação ainda com predominância agropastoril. É uma característica aí da elite da direita brasileira, né, que não vem de hoje. Essa direita fundada aí nos quase 4 séculos de escravagismo, né, pouco mais de 5 séculos da nossa história. E é importante a gente lembrar que sempre que algum governo tentou distribuir algumas migalhas para o povo, essa turma, essa elite, essa direita reagiu como se a Casa Grande estivesse sendo invadida pela senzala, com ódio animal. Né, como se fossem bárbaros invadindo o país que eles se imaginam deles, que eles imaginam que sejam deles. Eles que descobriram, eles que mandam, eles que desmandam. Né, o povo é burro de carga, o povo é escravagismo. A gente vê, se a gente visitar a história, percorrer o fio da história, a gente vai ver isso nitidamente. A gente pode chegar até Zumbi dos Palmares. Né, em poucos momentos ao longo da nossa história nós tivemos governos que expressaram de fato a expressão popular, o sentimento popular, né, o desejo
né, de uma sociedade socialmente equalizada. Aí eu falei de Zumbi dos Palmares, Felipe dos Santos, dos Alfaiates da Bahia, né, e o movimento do Tiradentes, que era um movimento pré-revolucionário, sim, né, que eles manifestavam o desejo, né, de fazer com que essa nação fosse desenvolvida, né? A revolta que o Tiradentes e seus companheiros planejavam era uma espécie de pré-revolução de 1930, né? Que eles diziam ali que tinha as suas aspirações, né? Eram de que o país se industrializasse, né, que parasse de exportar as suas riquezas naturais, que deveriam ser usadas para o desenvolvimento do país, do seu povo. Não à toa esse movimento foi tão reprimido pelas autoridades coloniais, né, com aquela feroz repressão que a gente conhece, né? Fizeram ali da execução do Tiradentes um espetáculo público, né? Uma vasta encenação pública, muito parecido com o que estão fazendo com o Lula agora, guardadas as diferenças, né? As proporções e tudo mais que a gente possa imaginar para compor o processo histórico. Mas é algo que tem paralelo, sim, a vasta encenação pública que fizeram com o Tiradentes, com o ataque ao Tiradentes, estão fazendo com o Lula agora, né? E fizeram também com Getúlio Vargas, né? E fizeram e farão, né? Porque faz parte aí da lógica do sentido deles. O objetivo é sufocar, né? Naquela época, como hoje, né? O objetivo era sufocar a simpatia que os sonhadores pela liberdade manifestavam por aquele movimento, né? Não é à toa, quer dizer, também é isso que eu digo, né? As aparências não são a essência, né? Com tudo que fizeram, né? A simpatia ficou como marca, né? A simpatia àquele movimento ficou como marca no povo, né? Tanto que entre ele e a independência nós tivemos pouco mais de 3 décadas e nós tivemos aí todo o processo de civilização que avançou muito, né? Particularmente depois da Revolução de 1930, com a inserção dos trabalhadores na dinâmica social, econômica e política, né? A ascensão do movimento sindical, né? Do quadro partidário brasileiro com representação do povo, representação popular, né? Também as manifestações contrárias, né? Os comportamentos golpistas, né? De ataques à democracia por parte da direita. Uma coisa que a gente vê desde o começo da República, né? Os florianistas, o Floriano Peixoto, por exemplo, né, que se dizia, a República começou de maneira vacilante. E quando chegou o Floriano Peixoto, quando ele chegou à presidência da República, ele e seus companheiros, né, houve, sem dúvida alguma, ali uma manifestação, né, de que eles eram as verdadeiras forças revolucionárias do novo regime, né? Foram eles que deram base, né, para iniciativas como a tarifa protecionista de Rui Barbosa para favorecer o surgimento da indústria brasileira, aquela história, né, de que eles chegaram a taxar entre 45% e 60%, cerca de 300 artigos de importação, justamente para fomentar a indústria brasileira. Segundo o historiador Pedro Calmon, eles chegaram a sonhar com a expulsão do capital estrangeiro do nosso país, né? Ou seja, o Floriano Peixoto era impulsivo, né? Eles queriam fazer as coisas. O Rui Barbosa também era um apaixonado pelo ideal republicano, já falei dele aqui também, e que geraram efetivamente contradições respondidas com o tal moderado Prudente de Moraes, né, que foi assim que a historiografia oficial tratou o governo do Prudente de Moraes, que deu origem aí à República Velha das oligarquias, né, corrompidas, e que também gerou as contradições que explodiram na década de 20 com os movimentos tenentistas e a Revolução de 1930. Mesmo a Revolução de 1930 tinha as suas tendências. O Getúlio Vargas, por exemplo, tendeu a ir pegando a conjuntura mundial como ela refletia no nosso país. O Getúlio Vargas, num primeiro momento, tendeu ao fascismo, que é uma expressão aguda do capitalismo, das contradições do capitalismo, uma forma de eles elevarem a força do capitalismo contra esse natural
processo de crescimento da esquerda. Sempre que a esquerda começa a crescer, o fascismo se manifesta. São antípodas, né? Fascismo e crescimento da esquerda, né? Um necessariamente combate o outro, né? A gente está vendo isso nitidamente agora no nosso processo golpista. O Getúlio Vargas, no primeiro momento, tendeu ao fascismo com o golpe de 1937, né? Mas depois, quando ele pendeu para a esquerda, né? Quando ele pendeu para a democracia, isso já no fim, aí no processo da Segunda Guerra Mundial, começo da década de 1940, ele foi atacado, golpeado pelas forças, aquelas forças históricas da República Velha, esse ideal do golpismo que eu falei aqui, que a gente está vendo neste exato momento. E derrubaram ele. O primeiro golpe contra o Getúlio foi em 1945. E depois veio o governo Dutra, que era a expressão dessa direita, né, que atacou a direita, atacou a esquerda, né, atacou a nação, atacou a democracia, e também teve depois a resposta com a volta do Getúlio Vargas em 1950 e as manifestações da direita que levou ao seu suicídio, as tentativas de golpes logo após o seu suicídio contra o Juscelino, e chegaram ao golpe contra o João Goulart em 1964. Aí foi a ditadura sanguinária, né, de caráter fascista, né, latrocida. E também aí nós tivemos a ascensão da esquerda, com diretas já, fim do regime militar, a Constituinte de 1988 e a direita reagindo, dando resposta com um processo fraudulento da eleição do Collor em 1989. Depois o período neoliberal veio em seguida. A história é sempre assim, quer dizer, quando a direita assume o poder, ela mostra todas as suas mazelas e a esquerda ganha, depois eles vêm atacando com os golpes. Chegamos à eleição do Lula e todo o processo que eu já falei aqui, né, dos ataques até eles chegarem a consumar o golpe, que é esse golpe que a gente está presenciando nesse exato momento. É assim a nossa luta política, a gente precisa refletir sobre tudo isso nas eleições de amanhã. Na hora de votar, é importante a gente dar uma refletida sobre a nossa trajetória, sobre a importância da democracia e o valor do voto. É isso, espero que todos votem com consciência e vamos à democracia, à defesa da democracia. Um abraço, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.